Você está pronto para ouvir a história mais trágica do mar? Então respire fundo, porque o que você vai ouvir é real. 14 de abril de 1912, 23h40 da noite. Oceano Atlântico Norte. Águas calmas como um espelho. Temperatura do ar, 0 graus. Temperatura da água, menos 2 graus Celsius. O RMS Titanic navega a toda velocidade, 22 nós, mais de 40 km por hora, cortando a noite escura, sem lua, apenas estrelas. Milhares de estrelas iluminando o céu mais claro que qualquer passageiro jamais viu. Dentro do navio, a vida pulsa. O maior, o mais luxuoso, o mais seguro transatlântico já construído. 4 chaminés se erguendo como catedrais de aço. 269 metros de comprimento. 46 mil toneladas. 9 andares de altura. Uma cidade flutuante. Na primeira classe, o jantar acabou há horas. Alguns ainda jogam cartas no salão de fumo. Outros tomam conhaque. Mulheres conversam nos sofás de veludo. Crianças dormem em camarotes decorados como quartos de palácio. Na segunda classe, passageiros se preparam para dormir. Professores, comerciantes, famílias de classe média buscando uma vida melhor na América. Seus camarotes são simples, mas confortáveis. Melhores que a primeira classe da maioria dos navios. Na terceira classe, lá embaixo, nos porões, imigrantes amontoados sonham com Ellis Island, com Nova York, com recomeço. Irlandeses, italianos, escandinavos, sírios, chineses, cada um carregando esperança e medo em partes iguais. 2.224 pessoas, cada uma com uma história, cada uma com planos para amanhã. Mas para 1.517 delas, não haverá amanhã. No convés, o vigia Frederick Fleet está no Corvo, a torre de observação na proa do navio. Ele deveria ter binóculos, mas os binóculos foram trancados num armário em Southampton e ninguém tem a chave. Então ele depende apenas dos olhos. Olhos cansados, olhos que procuram por gelo. Porque há avisos. 6 avisos de gelo recebidos pelo telégrafo durante o dia. Grandes campos de icebergs na rota. Mas o capitão Edward Smith não reduziu a velocidade. 62 anos, último comando antes da aposentadoria. Veterano de 40 anos no mar, confiante, experiente e cometendo o maior erro de sua vida. 23h39. Frederick Fleet vê algo. Uma sombra escura contra o horizonte escuro. Crescendo, se aproximando. Enorme. Iceberg, direto à frente. Ele toca o sino 3 vezes. Pega o telefone, liga para a ponte. Iceberg, direto à frente. Na ponte de comando, o primeiro oficial William Murdoch congela por uma fração de segundo. Depois age. Grita ordens. Todo a bombordo. Máquinas toda atrás. O timoneiro gira a roda. O Titanic começa a virar. Lentamente. Muito lentamente. Um navio de 46 mil toneladas não vira como um carro. Fleet observa do Corvo. Ele pode ver o iceberg agora, gigantesco, talvez 30 metros acima da água. Mas isso é apenas o topo. 90% dele está submerso. Uma montanha de gelo flutuando. O navio vira. A proa começa a desviar. Vai conseguir? Vai passar? Não. 23h40. O Titanic golpeia o iceberg. Não é um impacto violento, não é uma explosão. É quase suave, um arranhar de metal contra gelo. Alguns passageiros nem sentem. Outros pensam que o navio passou sobre algo. Pedaços de gelo caem no convés. Alguns passageiros brincam com eles. Fazem bolas de neve, riem. Mas lá embaixo, nas entranhas do navio, algo terrível está acontecendo. O iceberg rasgou o casco. Não um buraco grande, mas uma série de pequenas aberturas. Ao longo de 90 metros, 6 compartimentos, e a água do Atlântico Norte entra. Jorra com força
inunda as salas de caldeiras número 6. Os foguistas fogem, gritando. A água gelada já está na cintura deles. Os motores ainda funcionam, as luzes ainda brilham, mas algo está mortalmente errado. Thomas Andrews está dormindo, o projetista do navio. 39 anos, gênio de engenharia naval. Ele viajou no Titanic para observar o desempenho em sua viagem inicial, para fazer ajustes, anotar melhorias. Acordam ele. Senhor Andrews, houve uma colisão. Ele se veste rapidamente, desce, inspeciona, e seu rosto palidece. 6 compartimentos inundados. O Titanic foi projetado para sobreviver com 4 compartimentos inundados. Com 6, é matematicamente impossível. Ele sobe para a ponte, olha para o capitão Smith e diz as palavras que mudam tudo. Este navio vai afundar, e eu digo isso como o homem que o construiu. Quanto tempo? Pergunta Smith. Andrews faz cálculos mentais rápidos. Taxa de inundação, peso, flutuabilidade. 1 hora, talvez 2, no máximo. São 0 horas e 5 minutos. O capitão Smith olha pela janela da ponte, para o mar calmo, para o céu estrelado, para o navio que ele comanda, o navio inafundável, e sabe que está prestes a viver o pior pesadelo de qualquer capitão. Ele dá a ordem mais difícil de sua vida. Destapem os botes, preparem para abandonar o navio. Mas aqui está o problema. O Titanic tem capacidade para 2.224 pessoas. E tem botes salva-vidas para 1.178. Por quê? Porque a Lei Marítima Britânica de 1894 está desatualizada. Exige botes baseados na tonelada do navio, não no número de passageiros. E a White Star Line, dona do Titanic, decidiu não colocar botes extras. Argumentaram que atrapalhariam a vista do convés, que o navio era tão seguro que não precisava. Então, nesta noite, mais de 1.500 pessoas simplesmente não têm para onde ir. 0 horas e 15 minutos. Os primeiros foguetes de socorro sobem para o céu. Explodem em estrelas brancas contra a escuridão. Qualquer navio até 30 quilômetros deveria ver. E há um navio, o SS Californian, parado no gelo, a apenas 20 quilômetros de distância. Tão perto que passageiros do Titanic podem ver suas luzes. Mas o operador de rádio do Californian foi dormir às 23h30, 10 minutos antes da colisão. E ninguém mais a bordo sabe código Morse ou como operar o rádio. Eles veem os foguetes. O segundo oficial acorda o capitão. Senhor, há um navio disparando foguetes. O capitão Stanley Lord olha, boceja. Provavelmente fogos de celebração. Volte a dormir. E volta a dormir. Enquanto 1.500 pessoas morrem a 20 quilômetros de distância. Mas há outro navio, o RMS Carpathia, 93 quilômetros ao sul. Seu operador de rádio, Harold Cotton, está prestes a ir dormir quando decide checar uma última vez. E ouve: CQD, CQD, SOS, SOS, afundando. Preciso de assistência imediata. Posição 41.46N, 50.14W. CQD, o velho código de socorro. E SOS, o novo. O Titanic está usando os dois. O capitão Arthur Rostron do Carpathia não hesita um segundo. Vira o navio, ordena velocidade máxima, desliga aquecimento e água quente para desviar todo o vapor para os motores. E começa uma desesperada raça. 93 quilômetros, 4 horas no melhor cenário, através de um campo de gelo no escuro. Aguente firme, Titanic. Estamos a caminho. Mas todos sabem, 4 horas é tempo demais. 0 horas e 45 minutos. O primeiro bote é baixado, bote número 7. Tem capacidade para 65 pessoas. Parte com 28. Por quê? Porque ninguém acredita ainda. Ninguém quer entrar num bote pequeno e frágil e ser baixado 20 metros até a água gelada. Não quando o navio ainda está iluminado, ainda está estável, ainda parece seguro. Senhoras e crianças primeiro, gritam os oficiais. Mas muitas mulheres recusam. Não sem meu marido.
O navio está bem, só precauções. Voltaremos em breve. Um por um, os botes são baixados. Bote 6, bote 5, bote 3. A maioria parte meio vazio. Recursos preciosos desperdiçados porque as pessoas não conseguem acreditar que o impossível está acontecendo. Na terceira classe, lá embaixo nos porões, a situação é diferente. Portões estão trancados. Regras de imigração exigem que as classes sejam mantidas separadas. Mesmo agora, mesmo com o navio afundando. Centenas de pessoas presas, esperando que alguém venha abrir os portões. Alguns oficiais eventualmente abrem, outros não. Alguns passageiros quebram as portas, outros se perdem nos labirintos latinos. Correm para cima, para baixo, procurando saída. A água sobe, sala por sala, corredor por... A água sobe, sala por sala, corredor por corredor, fria como morte. 1 hora. A proa do Titanic está visivelmente mais baixa agora. Qualquer um pode ver. O convés inclina. As pessoas começam a escorregar. A realidade finalmente atinge. Pânico, correria, gritos. Nos salões de música, a orquestra continua tocando. 8 músicos, liderados por Wallace Hartley. Eles tocam valsas, ragtime, qualquer coisa para manter as pessoas calmas. Seus dedos estão gelados. Eles estão com medo, mas continuam tocando. Homens ajudam mulheres e crianças a entrar nos botes. Alguns choram. Alguns são corajosos. Alguns tentam forçar passagem e são impedidos pelos oficiais. Tiros são disparados no ar como aviso. Benjamin Guggenheim, milionário, veste-se com seu melhor smoking. Seu criado faz o mesmo. Vamos afundar como cavaleiros, ele diz. Isidor Strauss, 67 anos, proprietário da Macy's, oferece seu lugar no bote para uma jovem criada. Sua esposa Ida, 63 anos, recusa entrar sem ele. Vivemos juntos por 40 anos. Onde você for, eu vou. Eles sentam juntos em cadeiras de conversa, de mãos dadas, esperando o fim. O reverendo John Harper coloca sua filha de 6 anos num bote. Beija sua testa. Te vejo no céu, querida. Depois se volta e ajuda outras pessoas. Ele não entrará num bote enquanto houver mulheres e crianças a bordo. 1h40. A água alcança o convés da proa. Ainda há centenas de pessoas no navio e não há mais botes. Thomas Andrews, o projetista, caminha sozinho pelo salão de primeira classe. Um camareiro o encontra, olhando fixamente para uma pintura na parede. Braços cruzados, perdido em pensamento. Seu colete salva-vidas jogado numa cadeira. Senhor Andrews, você não vai tentar salvá-lo? Ele não responde. Apenas olha para o navio que criou. Seu sonho, sua obra-prima, afundando. Na sala de rádio, Jack Phillips continua transmitindo. SOS, SOS, SOS. Seus dedos batendo no Morse. Água já entrando na sala. Faíscas voando do equipamento. Ele não para. Não até o último segundo. O capitão Smith entra. Rapazes, vocês fizeram seu dever. Podem ir agora. Phillips fica. Continua transmitindo. Até que a água alcance o equipamento. Até que as luzes pisquem e apaguem. 2h05. O último bote desdobrável é lançado. Está superlotado. Gente pendurada nas laterais, mal flutuando. E então, não há mais nada. Nenhum bote. Nenhuma saída. E ainda há mais de 1.500 pessoas no navio. Elas sobem, para a popa, para a parte mais alta. Quanto mais alto, mais tempo vivem. É tudo que resta. Subir e esperar. 2h10. As luzes piscam. Todo o navio mergulha na escuridão por um momento. Depois voltam, fracas, mas ainda lá. A proa está completamente submersa agora.
A água lame a base da primeira chaminé. E então, com um gemido terrível de metal, a chaminé se solta, cai, esmaga dezenas de pessoas na água abaixo. A popa começa a se erguer. O ângulo aumenta, 20 graus, 30 graus. Pessoas escorregam, agarram-se a cordas, a grades, a qualquer coisa. A orquestra para de tocar finalmente. Eles ficaram até onde era possível. Wallace Hartley guarda seu violino, amarra seu colete salva-vidas e espera. A última música que tocaram, dizem os sobreviventes, foi um hino. Nearer, my God, to thee. Mais perto de ti, meu Deus. 2h17. O Titanic está quase vertical agora. A proa erguida 60, 70 graus no ar. Centenas de pessoas agarradas ao corrimão, caindo, gritando. O som, os sobreviventes nos botes descrevem como o mais terrível que já ouviram. Não apenas gritos, mas o som do navio se partindo, metal rasgando, rebites explodindo como tiros. E então, crack! O navio se parte, entre a terceira e quarta chaminé. A pressão é demais, o aço não aguenta. A proa se separa, mergulha, desaparece nas profundezas. A popa, agora livre, cai de volta na água. Por um momento ela flutua, horizontal, ainda com as luzes piscando, as pessoas ainda agarradas. E então começa a afundar de novo. Mas desta vez é rápido. A popa se ergue, vertical, como um dedo apontando para o céu. 2h20. O Titanic desaparece. Escorrega para baixo, silenciosamente, como um fantasma. As luzes se apagam e ele se foi. Nas águas ao redor, 1.500 pessoas, usando coletes salva-vidas, flutuando, nadando, gritando: socorro! Ajuda! Voltem! Eles imploram para os botes voltarem. Há espaço. Muitos botes partiram meio vazios. Poderiam salvar dezenas, talvez centenas. Mas os botes não voltam. As pessoas dentro têm medo. Medo de serem virados. Medo de serem puxados para baixo. Então remam para longe, tapando os ouvidos, tentando não ouvir. A água está a -2 graus. Hipotermia acontece em 15 minutos. Inconsciência. Depois, morte. Os gritos diminuem, um por um. Ficam mais fracos, mais esparsos, até que... silêncio. Silêncio total. Apenas o som de pequenas ondas e o choro abafado nos botes. 700 sobreviventes flutuam na escuridão, esperando, predando. Alguns botes agora decidem voltar. Bote 14 vai, encontra 4 pessoas ainda vivas. Apenas 4, de mais de 1.000. 3 horas. Ainda é noite, ainda é frio, e muitos nos botes estão começando a perder a esperança. Talvez ninguém viu os foguetes, talvez nenhum navio vem. E então, uma luz, no horizonte, distante, mas se aproximando. 4 horas. O Carpathia chega. O capitão Rostron navegou através de um campo de icebergs no escuro, arriscou seu navio, sua própria tripulação, para salvar estranhos. Os botes remam até ele, um por um. Sobreviventes sobem escadas de corda, exaustos, congelados, em choque. Famílias procuram umas pelas outras. Viu meu marido? Minha esposa estava num bote? Meus pais? Muitas respostas são silêncios. 8h50. O último bote é recolhido. 705 sobreviventes, de mais de 1.224 pessoas. O capitão Rostron faz uma última coisa. Ele conduz um serviço religioso, ali, no convés do Carpathia, para os mortos, para os perdidos, para as almas que agora descansam 3.800 metros abaixo. E então, ele vira o navio e vai para Nova York. 18 de abril de 1912. Noite. Chove em Nova York.
Milhares de pessoas esperam nos cais. Familiares, jornalistas, curiosos. O Carpathia aterra. Sobreviventes desembarcam. Alguns correm para abraços, outros caminham sozinhos, perdidos, órfãos, viúvas, viúvos. O mundo quer saber respostas. Como isso aconteceu? Quem é culpado? O que deu errado? Investigações começam. Em Nova York, em Londres, testemunhos, acusações, defesas. A verdade emerge lentamente. Não foi uma coisa, foi tudo. Velocidade excessiva, avisos ignorados, botes insuficientes, portões loncados, procedimentos inadequados, arrogância humana. Deus não pode afundar este navio, alguém tinha dito. Mas Deus não precisou. O homem fez isso sozinho. O corpo do capitão Smith nunca foi encontrado. Alguns dizem que ele se afogou na ponte, outros que se atirou ao mar. De qualquer forma, ele foi para o fundo com seu navio, como era esperado de um capitão. Thomas Andrews, o projetista, nunca foi visto após ser avistado no salão. Presumivelmente foi para baixo com o navio que criou. Benjamin Guggenheim, Isidor Straus, o reverendo John Harper, John Jacob Astor IV, o homem mais rico a bordo, centenas de outros, todos perdidos, junto com sonhos, planos, futuros. As crianças da terceira classe foram as que menos sobreviveram, presas nos labirintos abaixo, sem nunca alcançar os convéses superiores. Dos 885 tripulantes, apenas 212 sobreviveram. Das 144 mulheres de primeira classe, 140 sobreviveram. Das 165 mulheres de terceira classe, apenas 76 sobreviveram. A classe importou. A riqueza importou. O convés onde você dormia determinou se você viveria ou morreria. 73 anos depois, uma expedição liderada por Robert Ballard encontra o Titanic. 3.800 metros de profundidade, partido em dois, cercado por um campo de destroços de quilômetros. Sapatos, louças, bagagem, coisas de pessoas que nunca voltaram para casa. O navio está lá ainda, deteriorando lentamente, sendo consumido por bactérias. Em alguns anos, dizem cientistas, desaparecerá completamente. Virará pó de ferrugem no fundo do mar. Mas as histórias permanecem, os nomes permanecem, as lições permanecem. O Titanic nos ensinou que não existe inafundável. Nos ensinou que a arrogância tem preço. Nos ensinou que diante da morte, alguns seres humanos são heróis e alguns não são. Mas principalmente nos ensinou isto: 2 horas e 40 minutos. É tudo que leva para tudo mudar. Para sonhos morrerem, para famílias serem destruídas, para 1517 vidas terminarem. 2 horas e 40 minutos, da colisão ao silêncio final. As últimas 3 horas do Titanic. As horas mais frias, as horas mais escuras, as horas que o mundo nunca esqueceu. E agora, você sabe, não apenas que ele afundou, mas como, e por quê, e o que custou. Obrigado por assistir até o final. Se este vídeo te fez sentir algo, deixe seu like. Se inscreva para mais histórias que marcaram a história. E me conta nos comentários, se você estivesse naquele navio, naquela noite, o que você teria feito? De onde você está assistindo? Escreve aí sua cidade. Até a próxima história.